bem-vindos a mais um painel promovido pela Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP, em celebração ao mês de março, mês da mulher. E na noite de hoje trataremos do tema sobre a Lei Mariana Ferrer, proteção à vítima versus direito de defesa. Esse é um tema bastante relevante que desperta muitos questionamentos, como muitos que aqui nos acompanham sabem. A Lei Mariana Ferrer ela é fruto de uma reação legislativa diante da ampla divulgação de uma audiência ocorrida em Santa Catarina, onde a vítima, uma mulher vítima de estupro, a Mariana Ferrer, que dá nome à lei, foi constrangida, humilhada por perguntas feitas pela defesa do réu. E a grande finalidade dessa lei é evitar a revitimização, ou seja, que a vítima venha a ser submetida a nova violência durante o processo. Essa lei ela repercute diretamente na produção da prova em casos de crimes sexuais, né? E suscita muitos debates, tanto sobre o enfoque da proteção à dignidade da vítima, quanto pelo olhar do direito de defesa. E o nosso desafio aqui é tentar equacionar, né? Como equacionar esses dois direitos. E para tratar desse tema tão instigante, nós temos aqui as nossas convidadas, a doutora Daniele Gomes Pinheiro. Ela está tentando entrar pelo link, até por isso eu peço desculpas pelo atraso, ela estava com problema de conexão e deve estar conectando em breve. Mas, enquanto isso, eu vou apresentando as convidadas aqui presentes, que vão trazer diferentes olhares sobre esse assunto para a nossa reflexão. Eu começo apresentando aqui, por ordem alfabética, a doutora Maria Eduarda Aguiar da Silva, advogada, presidente da ONG Pela Vida do Rio de Janeiro, membro do Fórum de Travestis e Transsexuais do Estado do Rio de Janeiro, coordenadora estadual da Associação Brasileira das Famílias Homo e Transafetivas, secretária nacional da Rede de Pessoas Trans Vivendo e Convivendo com HIV, membro da Articulação Nacional de Travestis e Transsexuais, ativista do movimento trans e movimento de AIDS, atuando na área de direitos humanos para a população LGBTI e população em vulnerabilidade social. Apresento também a advogada doutora Natasha do Lago, advogada criminalista, excelente advogada, combativa, doutoranda e mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, conselheira e coordenadora da segunda turma julgadora do Conselho de Prerrogativas da OAB. A gente vai iniciar aqui o nosso painel, começando com a fala da doutora Maria Eduarda, a quem eu passo a palavra. É um prazer e uma honra, né, ter recebido esse convite. E eu trouxe uma ideia também de apresentar um pouco, antes de falar sobre o tema que é central, também sobre a questão da aplicação da Lei Maria da Penha para mulheres trans também, né? Porque eu não sei como é que é o entendimento das pessoas relacionado a esse tema. Então, hoje em dia, a gente também tem, dentro da Lei Maria da Penha, o entendimento da aplicação, né, da lei às mulheres trans. Isso foi fruto de uma série de debates e de entendimentos contrários. Então, também eu acredito que a gente possa olhar essa legislação e essa lei, que é debate central na noite de hoje, também nesse olhar da aplicabilidade quando a gente tiver uma mulher trans também envolvida dentro de uma vítima, né, da Lei Maria da Penha, dentro de um julgamento, até porque acredito que essa grande problemática da vitimização, da revitimização várias vezes que acontece, é um grande problema que a gente tem. E não só no ambiente do judiciário, mas também dentro do início, né, do próprio registro de ocorrência, durante a ocorrência já
temos esse problema em relação às provas, em relação ao desestímulo no registro da própria ocorrência, em relação ao descrédito, né, da vítima, e quando se trata também de determinadas camadas sociais e de intersecções, por exemplo, quando se fala de mulheres trans, vamos dizer assim, que procuram os temas de justiça também, como vítimas ou de uma violência doméstica, ou, enfim, de uma violência sexual, enfim, ou outro tipo de violência contra a mulher, também vão ter também essa questão de ter que ainda o descrédito se essa lei é aplicável a elas ou não. Hoje em dia a gente entende que sim, mas assim, determinados tipos de tribunais e de julgadores talvez possam entender que sim ou que não. Então a gente ainda passa por essa problemática também, né? Fora a problemática é, do julgamento, do descrédito, que já é comum a todas as mulheres. E o que aconteceu com a Mariana foi assim uma coisa absurda, porque ela estava ali, foi uma covardia, né, que aconteceu com ela, porque ela estava ali e, e os promotores, o juiz, o advogado, todos é, meio que inclinados a julgar, né, cada situação que ela fazia, cada palavra, e tudo se revertia contra ela. Como eu me lembro muitas vezes, quando eu era estudante de direito, que muitos juízes e até doutrinadores, né, de direito criminal traçavam qual era o seu parâmetro para determinar se a vítima, se por exemplo, se uma vítima de estupro eu tinha consentimento ou não. E uma coisa que me chocou foi um promotor que entendia que se a vítima não reagisse, não demonstrasse luta corporal, ela que havia consentimento. E aí ele desprezava também outras questões que são questões muitas vezes outras da vítima, de a vítima pode estar em choque, a vítima pode não ter reação, a vítima, enfim, pode ser muito mais fraca que a pessoa, pode, enfim, uma série de situações que pode ocorrer. Então, a grande problemática nesse sentido são os julgamentos que são feitos em torno dessa questão. E já trazendo assim um pouco para o objetivo, né, dessa lei, eu acho que ela é um avanço tremendo. Né? Claro que não é suficiente, mas eu acho que ela é um avanço porque ela traz pelo menos uma proteção para que a gente possa mitigar essa violência dentro dos próprios julgamentos, porque é muito comum a gente que estuda esse assunto, e eu pude estudar isso quando a gente estava na pós-graduação lá na EMERGE, sobre gênero, enfim, a gente tinha casos, módulos sobre isso, e foi uma experiência muito boa para mim, que coisas que eu não vivenciei, eu pude ver, que era casos de mulheres que, por exemplo, é, eram coagidas, por exemplo, porque se elas é, queriam prestar ocorrência sobre uma violência que elas sofrem, violência, por exemplo, doméstica, elas eram instigadas a desistir porque elas poderiam sofrer um processo caso elas não provassem que estavam corretas, né? E também se elas queriam desistir ao final, porque às vezes o que ela queria, na verdade, era uma mídia protetiva, e aí ela queria já tinha se livrado, já tinha conseguido a mídia protetiva, ela não queria mais prosseguir com o processo, porque por motivos pessoais, ou por, enfim, pressão familiar, ou por uma outra questão, ela também
sofria aquele tipo de violência durante a audiência. Então, eu acredito que durante essas audiências faltava e ainda deve faltar, ainda falta. Eu acho que a lei é boa, é um marco, mas também eu acho que resolve, porque eu acho que o que resolve, para mim, é cultura, é você ter uma cultura de respeito, porque se existe uma lei protetiva à mulher, deve se levar em conta o que é mais benéfico para essa mulher durante a audiência, e não a aplicação da lei de uma forma que essa mulher sofra uma outra violência durante a audiência, como a gente muitas das vezes nota, né? Eu tive uma grande dificuldade na defesa de algumas mulheres, né, vítimas de violência, enfim, de uma série de questões, porque é muito difícil provar a violência do agressor, porque quando ele acontece em ambiente doméstico, tem o problema do tempo, muitas vezes, porque às vezes a denúncia ela não é feita imediatamente, a agressão, então você tem a questão do lapso temporal, que apaga determinadas coisas, você tem a descrença, por exemplo, o Poder Judiciário, na minha visão, ele ainda desvaloriza a versão que aquela mulher está dando. Então, aquela mulher dá a versão e demonstra que sofreu uma violência da Lei Maria da Penha, uma violência psicológica reiterada, mas os próprios auxiliares da justiça, os psicólogos enfim, não entendem dessa forma. Acho que não tem um treinamento ainda, na minha visão, pelo que eu trabalhei ainda até o momento, um treinamento qualificado para que se entenda de uma forma correta, para que se consiga fazer essa proteção. E muitas das vezes elas se saem com uma medida, né, protetiva, mas que muitas vezes não protege aquela pessoa. Então ainda há uma certa descrença de que os mecanismos de justiça vão proteger. Essa é a visão do senso comum das pessoas, das mulheres, que muitas vezes precisam procurar o sistema de justiça para socorrer de uma violência, mas não existe uma confiança ainda que esse sistema possa ser mais rígido, que esse sistema possa ser é, mais efetivo, até pelo que a gente tem uma vantagem, né, que a questão da medida protetiva ela ser deferida de uma certa forma bem rápida, sem necessidade de produção de prova, e isso assim para mim bem interessante, porque você já defere, faz a ocorrência, já defere a medida protetiva, isso já auxilia bastante, mas fato de descumprimento da medida protetiva, né, aí gera esse grande problema. Pese que aqui no Rio foi criada uma patrulha especial para esses casos, e aqui a PM do Rio tem a Patrulha Maria da Penha, foi uma iniciativa das mulheres da PM, da comandante da PM, que lutaram muito por esse mecanismo. É um número especial que liga e ele já tem cadastrado as pessoas lá e vão até a residência com uma certa agilidade. E o bom é que é um grupamento da Polícia Militar, já com treinamento mais especializado para atender essas ocorrências. Eu acho que é extremamente interessante, né? Mas, apesar da divulgação, muitas mulheres em situação de vulnerabilidade, mais em regiões onde a informação é mais precarizada, não têm acesso a essa informação. Por exemplo, conversando em muitos lugares, eu peguei as mulheres que não tinham acesso a essa informação relacionada à possibilidade de chamar a Patrulha Maria da Penha. Eu
falo de Lei Maria da Penha, de medida protetiva, enfim. Mas por quê? Porque eu acho que isso está ligado também, porque normalmente é, a questão da Lei Maria da Penha é ser uma proteção processual bacana, mas a gente também tem que pensar no caminho que essa pessoa faz até chegar ao processo, porque muitas vezes não chega nem a ser processo, né? Porque muitas das vezes para na delegacia mesmo, como absurdos que eu já presenciei, por exemplo, de colocarem autor, agressor e vítima no mesmo balcão, e, e a própria polícia já desestimulando a ocorrência e tentando estimular aquela vítima a prestar ocorrência, e isso acaba ocasionando, enfim, e muitas das vezes essas reclamações não vão à frente. Por isso que é importante as delegacias especializadas, né? Muitas pessoas falavam, né, contra, para que ter uma legislação específica, para que ter uma delegacia especializada? É para esse tipo de situação, que a delegacia especializada tem pessoal, a gente pelo menos espera que tenha pessoal treinado e apto para fazer aquela ocorrência, e a legislação específica ela é boa tanto para atender o grupo que precisa mais daquele tipo de serviço e está mais vulnerável para aquele tipo de violência, como também é uma fonte de estatística e de combate e prevenção, né? Eu acho que a gente pode fazer mais campanhas, por exemplo, com os dados que a gente tem. A gente hoje tem os dossiês que vêm ano a ano e a gente pode produzir mais campanhas e transformar um ambiente mais acolhedor para aquela mulher. Tem muitas delegacias da mulher que eu fui que até mesmo nós que somos advogados, a gente às vezes sofre, né, a um tipo de indelicadeza. E eu fiquei imaginando se fosse a parte, eu perguntei até para o inspetor, nossa, se eu sou tratado assim, imagina se fosse a vítima, né, vir aqui pegar uma informação com o senhor, ela nunca mais lá voltava aqui, né? Então, aí denunciei ele. E aí as coisas vão melhorando através disso, porque se a gente vê que a coisa não está boa, acho que a gente tem que reclamar e denunciar e buscar sempre a melhoria do atendimento. Porque eu fico pensando sempre que tudo bem, algumas vítimas têm advogado, tem tudo, mas as mais pobres vão pela defensoria, vão muitas vezes pelo Núcleo de Defesa da Mulher, no DEM, e aí elas podem estar querendo buscar uma informação por conta própria e elas precisam ser bem atendidas ali, até mesmo quando elas vão registrar a ocorrência, elas precisam ser bem atendidas, né? Porque muitas das vezes, inclusive, isso é uma coisa que não foge muito também a proteção dessa lei, porque essa lei fala muito também, é mais baseada na questão do processo, né? Mas também a gente precisa pensar é, que existe também aquela barreira, inclusive até na hora de prestar ocorrência, que muitas das vezes você tem que ter prova, tem que ter print, tem que ter gravação, tem que ter um monte de coisa, porque senão é, a autoridade não quer muitas vezes, se prestar a investigar. E eu acho que e, a declaração da vítima deveria já ser um ponto para se começar uma investigação. Mas aí é uma outra questão. E, enfim, e aí são esses pontos que eu queria inicialmente trazer sobre essa nosso debate da noite de hoje, que é a importância de a gente ter uma, uma legislação processual protetiva que possa impor, né, também limites e dar garantias à vítima durante esse processo, porque a gente não está falando de qualquer processo e não está falando de qualquer vítima. É uma vítima que já chega já
estigmatizada. Ela, ela já chega com porquês, né? Estava onde, fazendo o quê, por que estava lá, com uma série de julgamentos da sua conduta, ou ou da sua vestimenta, ou do lugar onde estava, ou, enfim, julgamentos que você não tem em outras situações, como aconteceu com essa menina nessa audiência. Julgamentos bem inoportunos, né? E principalmente quando a pessoa sofre, tipo, violência também sexual, né? Existe uma série de... Parece que criaram uma regra, né? Mas a regra é o não consentimento. Se a pessoa não consentir, não tem o não consentimento, a gente tem um, um, um crime ali, né? Então, a falta de cultura, né? Ou a cultura da violência e das pequenas microviolências contra a mulher que chega no sistema judicial, que infelizmente ainda é um sistema machista e patriarcal, que se a gente for pensar que a gente no Supremo Tribunal Federal só tem uma ministra mulher, tínhamos duas, só temos uma, e daqui a pouco não teremos nenhuma, a gente começa a pensar que o sistema de justiça é um lugar desigual, né? Assim como é o sistema legislativo, que tem 90 deputados e 523 homens, assim como são os outros espaços. Então, o sistema judiciário acaba refletindo o que é a sociedade, né? Que é um lugar, acho que excludente, é, ainda muito patriarcal, onde a mulher ainda está tentando, apesar de ser, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a maioria das mulheres serem advogadas, mais do que os homens, a gente não tem uma presidente da OAB mulher na história da Ordem dos Advogados. Então, essas coisas dizem muito, e tem muita ligação para mim com a necessidade de se ter uma lei como essa, que, na minha visão, se a gente vivesse no mundo que culturalmente respeitasse a mulher, não havia necessidade de ter uma lei para dizer o óbvio, de ter uma lei para dizer que eu preciso respeitar aquela mulher, que eu preciso respeitar e não julgar ela, que eu não posso revitimizar aquela, aquela pessoa. Chega a ser uma coisa assim que acontece muito também com nós da população LGBT, que precisamos ter uma lei para dizer o óbvio, tipo, preciso ter uma lei para dizer que eu também estou incluída dentro da Lei Maria da Penha. Eu preciso ter um protocolo para poder dizer que também preciso estar incluída. Então, a mulher precisa ter um protocolo e uma lei para dizer que ela não pode sofrer violência durante uma audiência. Quer dizer, isso chega, na minha visão, a ser um absurdo e muitas das vezes um pouco de falência do sistema de justiça, que não está cumprindo, na minha visão, o seu papel de promover equidade, de promover um tratamento igual, isonômico às partes. É, e precisa ser modificado isso, através de debates como esse, através de núcleos que tem dentro da magistratura, porque eu acho que hoje uma grande, um grande avanço que tem é a magistratura está se abrindo, né, para essas questões, principalmente com a entrada de mulheres muito progressistas em determinadas questões, que têm buscado esses espaços, mas ainda eu acho que para que a gente tenha uma efetividade dessa lei, né, que é necessária, mas que não precisaria existir se a gente não tivesse num mundo, num sistema de justiça machista e opressor em relação às mulheres, não precisaria existir, mas é necessário que exista para que se promova um processo, pelo menos educativo ou punitivo, no caso,
de que esses direitos não sejam respeitados. Mas é importante, na minha visão, que exista, como é importante que exista uma série de outros, né, dispositivos protetivos para você falar o óbvio, né? Porque para mim isso é o óbvio, tipo, o homem não pode bater na mulher, nem se ele estiver bêbado, nem se ele estiver nervoso, ele não pode cometer violência contra a sua mulher. Isso já deveria ser uma coisa de um processo educacional, que deveria vir desde a escola, né? Desde o começo, de pequeno, porque eu acho que muitas das vezes a educação que a gente prega acaba sendo uma educação errônea que não ensina e não acaba não trazendo essas situações desde da idade é, de adolescente para criança, para jovem, né? Que eu acho que a gente tem que começar a aprender a ensinar, a mudar culturalmente a sociedade, porque a edição e criação de leis por si só, na minha visão, elas não vão é, dar conta de resolver esse problema. Tanto é que, por exemplo, a justiça restaurativa é uma coisa que eu acho bem interessante, que é aquela questão de você educar, né, aquele agressor, né, educar para que ele não vá agredir outras mulheres, que se você só prender e soltar ele vai agredir novamente, porque ele ainda não entendeu, ele não foi educado, né? Ele foi educado, mal educado. E aí, por isso que tem que educar uma pessoa já grande. Então, eu acho que a gente tem que começar da base. Mas como a gente ainda tem um conservadorismo tão grande que não permite que a gente consiga, da base, poder ensinar essas questões, eles dizem que tem que estar matemática, geografia, mas não pode ensinar a não a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa que não vai agredir sua mãe ou sua esposa, para respeitar as mulheres, isso não pode ensinar, mas só pode ensinar matemática e geografia. Enquanto a gente tiver esse tipo de pensamento dentro do sistema educacional, a gente não vai conseguir, eu acho que, avançar. Porque por mais que tenham leis, se não mudar a cultura, se não mudar a mentalidade de um povo, ou então crie leis extremamente rígidas que vá endurecer, né? Mas eu acho e acredito muito que a educação é uma das melhores fontes de mudança social. O direito ele entra quando a educação não funciona mais. É isso. Desculpa aí, não sei se eu falei demais, mas eu queria passar uma visão mais também que pegasse alguns aspectos sociais também, e de percepção minha, né, enquanto advogado, enquanto agente aí do direito também, e que acompanha, com certeza, mais casos de mulheres LGBT, mas que também já acompanha alguns casos, né, é, de mulheres vítimas de violência doméstica, mulheres héteras também, e que percebe que muitas vezes esse sistema é muito violento e muito agressivo para essas mulheres ao ponto de eu ter toda a certeza que uma advogada só não dá conta de fazer uma atenção integral a essa vítima. A gente precisa de uma psicóloga, a gente precisa de vários profissionais aí para dar conta disso, porque muitas vezes não é fácil para essa pessoa lidar com essa violência, com todo esse grau de estigmatização social e violência. Vide as mulheres que são obrigadas, muitas vezes, até a gravar para poderem alguém acreditar no que elas estão falando, né? Que são casadas com pessoas artistas, pessoas que são consideradas pessoas maravilhosas, de bem, né? E se a fala delas não teria valor se elas não tivessem gravado.
Então é isso. Quando Muito a tua palavra não obrigada. tem valor, né? É isso, tá? Agradeço a doutora Maria Eduarda por sua exposição, trazendo esse recorte sobre os desafios, né? Desafios ainda maiores enfrentados pelas mulheres trans, nas palavras dela, o descrédito e quase um desestímulo para que denunciem. Esse ponto que a senhora trouxe é relevantíssimo e deixa claro que quando a gente fala de violência contra a mulher, o problema central está relacionado ao gênero feminino, que pode ou não coincidir com o sexo biológico. E no caso das mulheres trans, esse desafio certamente ainda é muito maior, é uma dupla vulnerabilidade, eu diria, né? Muito obrigada por compartilhar conosco esses dados que certamente vão nos ajudar aí no fortalecimento de um movimento para ajudar essas mulheres, dar maior visibilidade a essas violências praticadas e na busca aí de um resultado melhor, mecanismos que possam protegê-las ainda mais. Eu vou aproveitar para apresentar aqui a doutora Daniela Gomes Pinheiro. A doutora Daniela, ela é delegada titular da terceira DDM, terceira Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo. Já acompanhei inquérito conduzido pela doutora Daniele e pude ver o cuidado que ela tem com as mulheres que procuram a delegacia, né? O quão importante é essa atuação dela, ao mesmo tempo em que faz uma condução serena da investigação, um olhar desapaixonado no sentido de garantir todos os direitos a todas as partes, como deve ser feito em uma investigação policial. A doutora Daniela, ela é delegada de polícia no estado de São Paulo desde 2009, pós-graduada em Teoria Geral do Processo, graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, foi oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo e advogada com atuação no Estado. Atualmente, ela é a titular da terceira DDM. Eu passo a palavra, então, para a doutora Daniela. Sim, Agradeço o convite. Eu tive problemas para entrar, tentei agilizar aqui, peço desculpas por isso. Com relação ao ponto especificamente, falando um pouco sobre o tema que foi proposto, né, que é a Lei Mariana Ferrer, eu me propus a falar um pouco sobre o acolhimento e formas de evitar essa revitimização e de evitar a questão do constrangimento dessas vítimas. A Lei Mariana Ferrer, ela, obviamente, por ter sido baseada em um caso que trata de crimes sexuais, ela é muito voltada para a relação para as ocorrências envolvendo crimes sexuais, porque são mais sensíveis, obviamente, mas é importante dizer que esse atendimento e evitar a revitimização deve ser algo que todos devem prezar, até mesmo para as vítimas de violência doméstica, de forma geral, né? Então, aqui, né, em São Paulo, eu até lamento pela fala da doutora Maria Eduarda, que o Rio de Janeiro esteja dessa forma. Pelo que eu procuro prezar aqui na delegacia que eu trabalho, é um atendimento voltado no melhor acolhimento para essas vítimas e também para os advogados, para os autores, garantindo a ampla defesa. Não entendo que a lei, eu sei que no início, no momento que essa lei foi promulgada, muitos advogados questionaram sobre a ampla defesa, como ficaria a defesa do autor. Acredito sinceramente que nós podemos fazer uma defesa respeitosa, uma defesa combativa, mas que respeite a vítima. Não estou negando que existem acusações falsas, e realmente, no final, ao término, a gente tenta chegar à verdade mais próxima da verdade real, né? Não é possível, eu brinco que eu não tenho bola de cristal para estar no local e voltar no tempo e saber exatamente o que aconteceu. Também sei que as narrativas não chegam de maneira neutra, né? Não é possível que nós sejamos vítimas de uma situação e a gente consiga narrar isso de maneira neutra. Por isso também eu entendo algumas pessoas falam, e a vítima não quer contar o que aconteceu. Ela já contou 3 versões. Gente, a vítima está traumatizada. Ela vai contar ponto a ponto. Ela vai contar conforme ela for lembrando, se ela lembrar.
Existem vítimas, eu tive uma vítima recentemente de crime sexual que ela simplesmente bloqueou. E não adianta mais eu insistir para que essa vítima fale, porque eu só vou piorar a situação dela. E aí vieram algumas questões, inclusive dos próprios investigadores, porque são apaixonados, as pessoas, os policiais que trabalham comigo, eles são policiais. Então, aqui em São Paulo, a Delegacia de Defesa da Mulher trata de crimes relacionados à Lei 11.340, a Lei de Maria da Penha, conhecida como Maria da Penha, violência doméstica, crimes sexuais, crimes envolvendo crianças e adolescentes e crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes. Então, obviamente, os policiais que trabalham aqui, eles com, são muito combativos na questão de resolver os crimes sexuais. São policiais antigos que eu tenho e alguns deles ficam, mas doutora, eu quero esclarecer, a vítima não fala. Fala, a vítima não vai falar. A partir de agora, a gente vai trabalhar com o que nós temos e nós vamos deixar essa vítima no tempo dela. Se ela conseguir buscar trazer mais informações. Eu sempre recomendo que as vítimas de violência sexual passem por atendimento psicológico. É mais essencial até o atendimento psicológico. Obviamente, o atendimento médico imediato, por questões de saúde mesmo, de doenças, de outras questões, mas o atendimento psicológico antes que eu possa ouvir essa vítima, se ela está muito fragilizada. Existem inúmeras reações de vítimas de violência sexual. Desde aquelas que se propõem a entrar comigo numa viatura e me mostrar o local que elas estavam e apontam, e elas querem esclarecer, e elas querem trazer, e elas viram praticamente uma investigadora, e elas participam, e trazem roupas, e trazem tudo. E existem vítimas que criam bloqueios e elas se recusam a mencionar o assunto. E se eu falo de vítimas que em algum momento no passado tiveram outra situação de crime sexual ou uma situação que ficou na zona cinzenta do que seria um crime sexual, elas podem misturar os assuntos. Eu tive vítimas, infelizmente, que foi estuprada quando era adolescente, foi estuprada recentemente já adulta, e na cabeça dela as histórias se misturaram, até porque o instrumento de coação utilizado, que foi uma faca, foi o mesmo nos dois crimes. E elas não conseguem narrar para mim, ela não consegue narrar para mim qual crime ocorreu. O segundo crime, quando ela pensa no segundo crime, ela lembra das características físicas dos estupradores do primeiro estupro dela, que era quando ela era adolescente. Logicamente que há um prejuízo enorme para a investigação, mas eu não posso revitimizar essa mulher, insistindo que ela me dê as características para que eu possa chegar a uma conclusão e uma autoria desse crime. Ela mesma já falou assim, ela não crê nessas coisas. Ela falou, mas eu vou fazer uma sessão de hipnose. Eu falei, não faz isso. Esquece esse assunto dentro do que for possível. Vai cuidar da sua saúde, vai fazer terapia, vai tentar voltar ao seu ritmo de vida. Se no próximo momento você se sentir segura, confiante, quiser retomar, a gente retoma. Se você tiver flashes, lembranças dessa situação, você traz as informações. Mas a partir de agora, se você continuar insistindo, você vai fechar cada vez mais e vai ter mais bloqueios e não vai mais conseguir narrar nada. E pior ainda, pode me trazer informações que não são reais, porque aí a psicologia explica que a gente começa a criar lembranças. E isso é o pior cenário que nós temos para a investigação de um crime sexual. Então, quando eu começo a... Acontece muito com vítimas de estupro de vulnerável, ou que foram, de alguma forma, drogadas, ou que ingeriram bebida alcoólica e, por algum motivo, perderam ali a consciência. Então, elas começam a criar lembranças. Isso é muito complicado para a gente trabalhar, porque a gente deturpa a investigação e não vai ajudar. Então, é óbvio que as vítimas, formas de acolhimento. Primeira coisa, trabalho muito aqui com a minha equipe a questão da escuta ativa. E oriento todos os familiares, amigos, pessoas, advogados, se a vítima procurou você primeiro. A gente tem sempre aquela sensação de dizer assim, mas te ameaçou? Te agrediu? E não é o adequado. O adequado é a gente sentar e dizer, narra o que você lembra para mim do que aconteceu.
sem acrescentar nenhuma palavra, sem complementar nenhuma frase dela. Se ela começar a contar algo e não concluir, a gente deixa sem conclusão, ela vai mudar para outro ponto e aquele ponto vai permanecer ali. Dentro do que ela conseguir narrar, dentro do que ela conseguir lembrar. E aí vai acontecer que às vezes você já está ouvindo uma vítima há 2 horas, ela volta e diz, naquele ponto, aí ela retoma, ela tem um flash. Ou vai acontecer muitas vezes no caso de embriaguez ou utilização de drogas, ela não lembrar de nada, ela simplesmente ter os blackouts que não voltam mesmo. Então, como evitar que aconteça o que aconteceu na audiência da Mariana Ferrer e que ocasionou essa questão da vitimização institucional para essas vítimas? Primeiro, eu tenho que trabalhar isso, a escutativa. A vítima chegou aqui, eu tenho, dentro da delegacia, que eu tenho convênio com uma ONG e com uma faculdade de psicologia, então eu tenho aqui constantemente estagiários de psicologia e uma assistente social que me acompanha aqui para que a gente possa fazer o acolhimento imediato dessa vítima. Porque eu registrar o boletim de ocorrência, se a vítima está com sentimento de justiça, de querer, vai tentar dar um alívio para ela. Agora, se a vítima saiu da situação e imediatamente veio para cá, para a delegacia, eu preciso, primeiro, o atendimento médico dessa vítima. Se ela estiver machucada, se ela estiver com hemorragia, e nós temos estudos de vítima criança que estava com hemorragia e foi socorrida, ela tinha tido uma laceração grave, e ela estava aguardando na delegacia junto com a mãe para um registro de ocorrência, enquanto ela estava por dentro com hemorragia. Então, o primeiro passo, está ferida, machucada, tem corte, tem lesão, vai passar por atendimento médico, primeiro, para que a gente possa garantir que não tenha uma situação médica mais grave. Segundo, essa vítima chegou em condições de narrar os fatos, ela quer narrar os fatos, ela consegue narrar os fatos, eu tenho muitas vítimas aqui que são trazidas por familiares, obrigadas, por amigas, eu tive uma que foi trazida pela psicóloga dela, contra a vontade dela, uma moça que não queria estar aqui, é o que a gente chama de vítimas não colaborativas, ela não queria estar aqui, não era o ambiente que ela queria, e é óbvio que eu estou tratando de um crime de ação penal pública incondicionada, a minha obrigação é agir imediatamente, mas agir imediatamente não é obrigar a vítima a falar comigo sem ela querer. Então, esse caso, foram 2 vítimas, eram 2 amigas, estavam num bar, beberam, se embriagaram, e até aí não há nenhum problema, elas se embriagaram, era para elas terem sido ou deixadas no bar, já que não tinha nenhum amigo próximo, ou se tivesse uma pessoa com consideração que deixasse elas em casa, não que tivesse acontecido o que aconteceram com elas. E a psicóloga de uma delas obrigou as 2 a comparecerem na delegacia. Obviamente, nenhuma das 2 queria estar aqui. E foi uma situação muito difícil, porque a partir do momento que eu recebo essa notícia, eu tenho que tomar algumas providências que, como eu disse, não é obrigá-las a falar comigo. Mas só o fato delas saberem que eu ia tomar providências, aquilo deixou elas ainda mais assustadas. E aí foi que eu conversei com a psicóloga, porque a psicóloga era de uma delas só, e passei a segunda, que não tinha atendimento psicológico, para atendimento psicológico na ONG que acompanha a gente. Por outro lado, quando a vítima é colaborativa, quer falar, a gente acaba tendo que tocar em pontos sensíveis, sim, na questão do crime sexual. E tudo é uma questão de como nós vamos falar. E antes de tudo, perguntar: eu posso prosseguir? Você se sente confortável em narrar o próximo fato? Porque é óbvio que a gente tem que pensar que tem que fornecer subsídios suficientes para o Ministério Público oferecer uma denúncia, e também o autor tem o direito dele de defesa. Então, a gente trabalha aqui, eu li um texto recentemente que falava que a Lei Mariana Ferrer mitigou a ampla defesa. Não é o que eu acredito, não acho que mitigou a ampla defesa. Eu acho que nós temos que pensar, e aí eu falo para os advogados, e eu tive grandes experiências com advogados que acompanham aqui, e maneiras de questionar a vítima ou de argumentar a acusação que não vão ofender e nem revitimizar essa vítima.
Então, num primeiro momento, ela vai fazer o relato dela, tento, obviamente, da delegacia a gente tenta, e eu aqui tenho uma política de que homens, eu tenho policiais homens aqui sim, até porque a gente precisa deles, mas homens não atendem vítimas de crimes sexuais. A partir do momento que a vítima relata, tem até algumas vítimas que falam, eu não me importo. Não, mas a gente não... Ainda que espere um pouco mais, se a policial feminina estiver ocupada, a vítima de crimes sexuais vai ser atendida por policial feminina, para que ela possa se sentir um pouco mais confortável, se é que eu posso usar essa palavra para uma vítima de crimes sexuais. E aí eu procuro fazer as oitivas das vítimas, eu procuro fazer, na maior parte das vezes, eu mesma, mas algumas vezes é impossível por conta da demanda. Mas sempre oriento que, olha, eu vou ter que perguntar uma questão sensível. Você se sente confortável para contar um pouco mais do que aconteceu? Porque existe uma diferença, sim, e aí a gente vai ter que entrar ali na questão, houve introdução completa ou não houve, para questões de provas, eu preciso saber se aquele homem ejaculou, se eu tenho material biológico para fazer uma perícia ou não. Então, são questões que são muito delicadas para uma vítima de crime sexual. Eu tenho que sempre perguntar: você tem condições de prosseguir? Eu posso continuar perguntando? Você está confortável em continuar falando? E se ela disser que não, eu vou parar. E aquela oitiva vai ficar naquele ponto e eu vou ter que prosseguir por outras formas. Eu vou ter que tentar seguir por outras formas. Eu lembro muito que no meu primeiro júri, eu era estudante de direito, e, gente, eu já tenho 20 anos de formada, né? Não parece, né? Todo mundo aí está dizendo que não parece, mas tudo bem. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa apaixonada pelo direito, desde criancinha, eu queria fazer direito, queria advogar, já brincava de fazer petição na máquina Olivetti dos meus pais. E eu via muita série americana, então júris, aquela coisa de filme americano. E aí chegou a hora de cumprir aquelas horas complementares, acho que todos os estudantes de direito sabem o que que é isso, né? E eu fui assistir uma audiência no júri, na Barra Funda, aqui em São Paulo, no Fórum Criminal da Barra Funda. E ali se tratava de um namorado que havia matado a namorada, e a defesa dele, e aí estava toda a família da vítima lá, sentada, com camisetinha com a foto da vítima, a mãe, os irmãos, né? E a defesa dele era que a vítima, apresentavam a vítima como uma modelo, uma moça muito bonita, e ele ficou com ciúmes e a matou. E a defesa dele dizia não, que ela era uma prostituta, e eles rebatiam nessa tecla que ela era prostituta, prostituta. A mãe da vítima foi retirada da sala aos prantos, porque acho que não doía mais nela, não sei mais o que doía nela, se era estar no julgamento da morte da filha ou ver a imagem da filha ser deturpada daquela forma. E aí a pergunta que eu faço, faz diferença ele ter matado uma pessoa que era modelo ou uma pessoa que era prostituta? Realmente isso é importante? Nós sabemos que o STJ recentemente proibiu a legítima defesa da honra, mas recentemente o caso emblemático que nós temos disso é da década de 70. Então, assim, o quanto nós estamos atrasados, obviamente, somos um país patriarcal, tem melhorado muito na legislação. Eu costumo dizer que, quando me perguntam sobre estatística, aumentou os casos de violência doméstica? Acredito que não. O que aumentou é que as mulheres tiveram mais segurança e têm mais segurança para procurar a delegacia e fazer o registro da ocorrência e saímos da cifra negra que nós tínhamos antes. E alguém me avisa meu tempo, porque eu não estou cronometrando, tá? Então, é óbvio que a gente tem que pensar que são pontos que a gente tem que levar em consideração. Será que questionar, e eu vou falar o nome Mariana Ferrer, porque acabou sendo o nome da lei e que trouxe toda essa situação para a gente, mas eu questionar para uma vítima entrar no perfil dela de rede social e porque ela está com fotos de biquíni, porque ela está com amigas bebendo, isso importa para um crime sexual? Eu tive uma vítima em 2022 que o namorado ateou fogo nela e ela era uma prostituta. Ela sustentava a família com o trabalho dela.
E será que eu ia tratar essa vítima? Ela ficou 30 dias hospitalizada e, infelizmente, faleceu. Foram gravíssimas as lesões. Ele jogou álcool e ateou fogo nela. E a família toda, né? Ela tinha filhos, todo mundo sabia e teve reportagens falando sobre isso. Mas será que é importante eu falar que ela era prostituta? Isso justifica? Isso é fundamental? Então, assim, quando eu falo que está mitigando a ampla defesa, eu estou mitigando a ampla defesa ou tirando do autor desse crime o direito de destruir a reputação da vítima para tentar se conseguir, se é que isso funciona? Sinceramente, eu estou afastada da advocacia há muito tempo e o meu trabalho vai até a conclusão do inquérito. Alguns eu acompanho para ver a sentença, outros não consigo fazer isso até pela demanda que eu tenho. Mas será que isso realmente importa? Então, eu lendo um texto sobre a lei, falaram, e eu vou falar porque ele é público e está na imprensa, sobre a questão do inquérito, o processo do Robinho na Itália. E lá ele teria tentado utilizar como defesa fotos da vítima com bebida alcoólica, retiradas das redes sociais dela com bebida alcoólica. Então, quer dizer que se eu for vítima de estupro, as minhas fotos com vinho vão ser contrárias a mim? Então, nós temos que trabalhar isso na mente da gente, né? Então, o que aconteceu no caso emblemático da Mariana Ferrer, a forma como ela foi tratada, e eu não estou questionando a sentença, porque houve uma questão técnica ali, todo um argumento técnico, e até aí tudo bem, a defesa foi bem, não vou questionar isso, não acompanhei as provas, não gosto de falar sobre processos que eu não acompanhei as provas e as oitivas, né? Pedir a opinião sobre algo que eu tendo visto tantas coisas em 15 anos de carreira, eu sei que nem tudo é como aparece na imprensa, mas vendo só o recorte da audiência, é a maneira que eu tenho que tratar uma vítima? Quer dizer, é a maneira que eu tenho que tratar até um autor? Porque nem o autor é tratado dessa forma. Então, eu vou tratar uma vítima, interessa para mim, o quanto interessa para mim saber que roupa que aquela moça estava usando para a prática de um crime sexual. Porque nós tivemos recentemente a vítima que estava numa sala de parto e foi vítima de um crime sexual. O que a roupa vai fazer diferença? Então, assim, eu trago esses pontos para reflexão. Na época que o anestesista foi preso, um pouco antes, aqui, eu estou próxima ao hospital universitário, na cidade universitária, aqui no hospital universitário a gente prendeu um técnico de enfermagem e foi uma situação lamentável, por quê? A vítima tinha fibromialgia, ela já tomava medicamento há muito tempo. Isso foi em 2021, a gente ainda estava na pandemia. Ela chegou no hospital universitário e para tomar o medicamento dela, que ela era do interior e ela veio para São Paulo, e ela precisava desse medicamento. Só que ela já tinha uma certa resistência ao medicamento porque ela tomava há muitos anos. E aí ela narrou, ela saiu de lá, ela recebeu alta e veio diretamente para cá, sorte. Grande parte do nosso trabalho facilitou por isso. E ela disse, olha, eu tenho flashes. Apesar de eu estar medicada, eu tenho flashes que tinha uma pessoa passando a mão em mim. E quando eu saí daquele quarto, a minha roupa, a minha calcinha estava molhada. E eu quero saber o que aconteceu comigo, porque eu tenho flashes disso. A gente instaurou inquérito e pedimos perícias e uma série de outras providências, escala dos funcionários, imagens do hospital, e nós conseguimos chegar a um autor, esse técnico de enfermagem, e depois ele acabou confessando a prática delitiva, ele foi preso. E depois que ele foi preso, obviamente, eu tive outras vítimas que também ficaram em dúvida, porque era a época da pandemia, não era permitido nos hospitais ter acompanhante. Então, todas essas questões que envolvem crimes sexuais faz a gente refletir do quanto a ampla defesa desse autor pode ir na questão da vítima. É óbvio, a gente está tentando trabalhar e, assim, depende de muito instrumentalização material mesmo, a verdade é essa. Nós já estamos aqui pensando em gravar essas vítimas na delegacia, o relato delas aqui,
para que elas não tenham que repetir a mesma coisa no judiciário, a não ser que elas manifestem essa vontade. Isso já é a primeira forma de evitar essa revitimização. É óbvio que o autor, a defesa do autor tem direito a fazer as perguntas dele, mas a vítima já não teria que narrar do início, apresentaria ali a imagem dela, do relato dela, e aí ficaria para a defesa do autor somente as questões que fossem controvertidas, pontos de esclarecimentos e questões do tipo. Como eu disse, eu estou afastada da advocacia há muito tempo, eu participo de audiências como testemunha, sei que já não é mais o sistema presidencialista. Outro dia até tive um pequeno desentendimento com um advogado que precisou o juiz intervir. Mas essa pergunta direta do advogado, ela tem que ser analisada, e a lei ela trouxe isso, né? Então, ela trouxe o magistrado para esse protagonismo, para que ele seja ali aquele juiz que vai determinar até que ponto esse advogado pode ir. E eu sei que eu estou falando aqui para a OAB, então eu peço para que os advogados, né, vocês como advogados, e não há nenhum problema de ser uma advogada representando o autor. Eu tenho aqui advogadas que tocaram inquéritos sensíveis. Lembrando a fala da doutora Maria Eduarda, eu tive uma ocasião aqui, uma acusação feita por uma transexual, que eu só descobri que ela era transexual, só soube que ela era transexual quando veio o laudo sexológico dela, uma transexual que tem alta passabilidade, ela iniciou a transição dela muito cedo, portanto, ela tem todas as características, ela é uma mulher perfeitamente, mas, infelizmente, a conclusão daquele inquérito foi de fato de que era uma acusação falsa, e a gente teve todo um cuidado na condução do inquérito para que ela não se revitimizasse, para que ela não sofresse nenhum tipo de tratamento diferenciado por ser uma mulher transexual. E a advogada do autor era uma mulher que conduziu tudo plenamente, até mesmo cortando falas do cliente dela, dizendo que você não deve se referir a ela dessa forma, sendo advertido o tempo todo pela própria advogada. O inquérito foi conduzido de maneira tranquila, com todas as provas, conseguimos imagens, conseguimos vídeos, conseguimos... De fato, ao término, a gente chegou à conclusão que era uma acusação falsa, até mesmo, pelo que me foi repassado posteriormente, a vítima teria se retratado até para poderia responder uma denunciação caluniosa, e aí já prossegue em outra delegacia, não é aqui. Mas foi uma série de instrumentos que fez a gente conduzir esse inquérito altamente sensível. Nós tínhamos uma acusação de estupro com uma vítima, com uma mulher transexual, e tudo fez com que todos os operadores que estavam envolvidos conseguiram manter ali um padrão para que essa vítima, por mais que tenha sido uma acusação falsa, jamais fosse revitimizada. Então, é o cuidado que a gente espera de todos que trabalham aqui. Então, advogados que trabalham comigo já sabem que eu sou um pouquinho, sou super simpática, educada, tranquila, desde que todos se respeitem, né, no processo e que haja uma condução adequada. É o que a gente espera. Eu sei que a polícia ainda é muito falha, por isso que as delegacias, como a doutora Maria Eduarda falou, é importante nós termos as delegacias especializadas. Aqui em São Paulo, inclusive, aqui na terceira Delegacia de Defesa da Mulher, eu atendo casos de homens, casais homossexuais, porque eu sei que se eles forem para uma delegacia comum, eles podem sofrer preconceitos e atendimentos não adequados. Então, eu não atendo homens em nenhuma hipótese, a não ser que seja crianças e adolescentes e casais homossexuais, para que eles tenham o melhor atendimento possível, sem nenhum tipo de julgamento. Tenho a sorte de ter essa parceria com a ONG, que me fornece uma assistente social e faz todo o encaminhamento para atendimento psicológico, terapias em grupos, encaminhamento para saúde. Tenho também a bênção de ter esse convênio com estudantes de psicologia, que eles já são estudantes do último ano, eles fazem o primeiro atendimento. Hoje mesmo eu tive uma ocorrência aqui, a vítima chegou muito exaltada, então eles fazem o acolhimento, a oitiva,
E os meus policiais são treinados para esse tipo de atendimento. Sei que ainda, né, falha muito. A polícia, ela tem seus defeitos. Nós estamos procurando o tempo todo melhorar para atender essas vítimas da melhor forma possível. Estamos agora investindo na questão de câmeras e para que a gente possa gravar essas oitivas das vítimas, especialmente dos crimes sexuais e adolescentes. Crianças a gente ainda tem um pouco de ressalva, mas de adolescentes também, para que evite que essa vítima tenha que contar novamente, né? Porque cada vez que ela narra os fatos, ela vai sofrer um pouco. Ah, mas narrou diferente do que... Gente, é impossível. Nem quando a gente está contando uma história que não foi traumatizante, a gente não consegue contar exatamente igual. Até me causa estranheza quando a vítima conta exatamente igual. Aí já é algo que eu começo a questionar, porque não é normal que os relatos sejam exatamente iguais. Ah, mas ela estava num bar bebendo, participando de uma orgia, até onde ela permitiu e houve o consentimento válido dela, tudo bem, eu não estou aqui para julgar a vida sexual de ninguém. A partir do momento que não há mais o consentimento dela válido, ela não tem mais capacidade plena de consentir com aquela situação, aí a gente já começa a falar de um crime sexual. É obviamente que a outra parte precisa estar consciente de que aquela pessoa não tem consciência, não está com a capacidade plena para consentir com o ato sexual. Aí a gente já vai falar de um erro de proibição, um erro de tipo, questões técnicas. E se a gente esbarrar na questão técnica, tá tudo bem. Que, ao que me consta, foi o que aconteceu no caso da Mariana Ferrer. Até aí tá tudo bem. O que eu não posso permitir, o que não é aceitável, é que essa vítima ela seja constrangida, humilhada, julgada, julgada por sua roupa, por suas fotos, por seus relatos. Então, eu brinco, eu tenho a minha rede social, eu sou uma pessoa que sou da época do Orkut, eu amava o Orkut, né? Então, eu sou de outro estado, eu mantenho os meus amigos, os meus contatos por redes sociais, eu gosto muito e lamentei muito quando saiu do Orkut, gente. O Orkut era tudo de bom, 12 fotos era o que você podia postar. E aí a gente migrou para o Facebook, e hoje temos o Instagram, e algumas pessoas trabalham, e se você acha que o trabalho dela é bom ou ruim, porque ela posta foto dançando, o TikTok eu não cheguei porque não é para minha idade, é proibido para maiores de 40 anos, acredito eu. Mas nós temos ali, eu já tive algumas ocorrências envolvendo TikTok, porque a vítima está rebolando até o chão, eu não acho isso bom, eu não acho isso agradável, eu não acho isso bonito, não interessa para o processo criminal. O seu julgamento, a sua subjetividade não interessa para o processo criminal. A vítima estava tendo ela foi com o autor para um motel, chegou lá, ela disse que começou, estava tudo. Eu tenho inúmeras vítimas que vêm aqui e falam isso. Aí eu fui porque eu quis, estava bom, até que ele pediu tal coisa e eu não quis mais, parou, não quer mais. Até que eu pedi para ele colocar preservativo e ele não colocou, parou. Outro dia eu ouvi um rapaz aqui, ele falou, mas o que eu faço nessa hora? Eu falei, você para, na hora. Não interessa se você estava no ato, você para e acabou. Paga a conta do motel e vamos embora. Não é, mas é impossível. Os homens costumam falar isso, né? Eu tenho investigadores aqui bem mais velhos. Mas, doutora, já está lá. Não tem de já estar lá. No primeiro não quero essa posição, não quero esse ato, não quero desse jeito, não quero dessa forma, não quero sem preservativo. Se você não concorda, encerra, paga a conta, vai para casa e está tudo resolvido. Você não vai responder ao processo criminal. A partir do momento que você persiste, aí você é um autor de estupro e não tem como você vir argumentar comigo, ela foi para o motel comigo porque ela quis. Não vai funcionar. Porque ir para um motel porque quis não é suficiente para que você continue os atos que você praticou. E nós temos que trabalhar, e quando eu falo nós, é todo o sistema judiciário, investigativo, com essa vítima, respeitando essa vítima. Mas ela, naquela noite, ela teve relações com 10 homens, ok?
no 11º ela não quis. E é o direito dela. Então, nós, como operadores do direito, como advogados, como policiais, promotores, juízes, nós precisamos preservar para que a vítima seja respeitada. E a lei veio por isso. Não temos aí, a meu ver, uma mitigação do direito de defesa, nós temos que, sim, trabalhar uma defesa técnica, uma defesa adequada, uma defesa justa, uma defesa, então, nesse caso que eu tive uma falsa denúncia, trouxeram todas as conversas deles, trouxeram as imagens, trouxeram testemunhas, tivemos perícia, tudo para concluir de uma maneira. Em nenhum momento houve desrespeito àquela vítima, ainda que ao término nós tenhamos concluído que ela não era vítima. Então, a forma de acolhimento, a escutativa, o atendimento psicológico, o atendimento por assistentes sociais, a não insistência na oitiva para que ela não crie lembranças que não foram, que não aconteceram, tudo isso faz com que a gente tenha um atendimento melhor e um acolhimento maior para essa vítima. Para quem vai estar atuando na defesa desse autor, existem N maneiras de ouvir essa vítima, de questionar essa vítima, de defender o autor, sem que haja uma falta de empatia e de respeito pela vítima. Eu já acho que eu já passei do meu tempo, agradeço enormemente, eu só queria deixar essas palavras mesmo, assim, né? Então, se você vai atuar na delegacia, na defesa do seu cliente, você vai ter direito de toda a defesa do seu cliente. Você pode pedir todas as provas periciais, você pode fazer oitiva de testemunhas, desde que você não coloque uma testemunha, um familiar da vítima, um pai da vítima, uma mãe da vítima, para questionar se ela teve quantos parceiros sexuais na vida dela, porque isso realmente não é relevante para o processo, nem para o inquérito policial. Muito obrigada, agradeço o convite, espero que tenha atendido ao que me chamaram para falar um pouquinho. Obrigada, doutora Daniele, atendeu demais, foi muito bom ouvi-la, sua excelente exposição e ter compartilhado exemplos práticos do dia a dia de uma delegacia de polícia, né, que ilustram bem a realidade de uma delegada. Isso é fundamental e nos ajuda a pensar aqui em mecanismos para aprimorar essa proteção e pensar, né, a questão da escutativa, o cuidado que se deve ter para não incutir aí as tais falsas memórias, o perigo que isso pode representar, comprometendo toda uma investigação que pode ir por água abaixo por conta disso, né? E a divulgação desses cuidados da polícia, dessa proteção à mulher desde a fase investigativa, ela é essencial, porque muitas vezes o que a gente vê é que a vítima acaba sendo desencorajada a denunciar, tem medo do agressor saber, medo de enfrentar aí uma investigação com todos os desdobramentos, né? Então, sem dúvida nenhuma, esse seu cuidado para uma maior humanização nesse atendimento é muito relevante. E o que, assim, a gente vê que muitas vezes tem situações em que as autoridades não têm essa mesma sensibilidade da doutora Daniela e acabam levando a situações contraditórias, porque de um lado a gente tem a palavra da vítima como a prova com o maior peso em termos probatórios. Eu nem quero entrar aqui, que eu acho que a Transacha vai trazer isso. E por outro lado, quando essas mulheres vão buscar ajuda na polícia ou no Ministério Público, muitas vezes, que foi o que a doutora Maria Eduarda falou, elas são recebidas, elas não são recebidas como vítimas, quase como se elas fossem loucas, mentirosas, exageradas, né? E é claro que a gente não pode generalizar, mas esse olhar tão cuidadoso é sempre fundamental. Eu gostaria primeiro de agradecer à ASP, a Camila, que fez esse convite para tratar desse tema tão importante, para refletir um pouco justamente sobre toda essa questão que aqui já foi exposta com bastante maestria pela doutora Maria Eduarda, pela doutora Daniela. Cumprimento, inclusive, ambas aqui por trazerem tantas questões da prática que são muito importantes para a gente entender esses casos que a gente sabe que não podem acontecer e ter essa abordagem mais sensível, humanizada da vítima é fundamental, e inclusive com esse cuidado justamente de saber que você está investigando um fato, que você precisa fazer perguntas que são delicadas. O só fato de passar por uma investigação, de passar por um processo penal, é uma questão que realmente impede muitas mulheres de irem
atrás da justiça, de irem, enfim, numa delegacia prestar depoimento, porque é difícil e não tem como não ser difícil. Então, é muito importante mesmo que tenha autoridades pensando nisso, nesse protocolo com perspectiva de gênero, para usar a nomenclatura que o CNJ agora passou para que seja observado por todas as autoridades no sistema judiciário, e agora já é obrigatória a adoção. Eu estou aqui como advogada, né? Vou fazer um contraponto aqui, pensando não só como uma pessoa que advoga também para as vítimas, e que é uma situação delicada sempre, né? Você sempre tem essa questão de a pessoa não conseguir relembrar, ter o medo, sim, de falar alguma coisa e depois não falar exatamente a mesma coisa, isso daí não ser bem interpretado, isso daí virar um problema de denunciação caluniosa, tudo isso é levado em consideração. Mas existe uma outra questão quando a gente pensa no direito de defesa, que é justamente esse valor probatório que a palavra da vítima tem em determinados crimes. A gente brinca na advocacia quando você é contratado para advogar para um homem, e a gente no escritório, pelo menos, é bastante cuidadoso de aceitar casos em que, de fato, estejamos bastante confortáveis com aquela situação, né? Não é qualquer tipo de situação que a gente pega. Mas você, nas varas especializadas, já começa perdendo de 3-0, porque o que a vítima fala já é levado em consideração de uma maneira absurda. Tem muitas condenações, se fizer uma pesquisa aqui no TJ de São Paulo, é uma esmagadora maioria, em que você pega simplesmente a palavra da vítima, muitas vezes por crimes que, de fato, você não teria outras pessoas para depor, não teria muito como corroborar, mas essa palavra da vítima tem um peso absurdo numa condenação. E isso acaba sendo um pouco fragilizado quando a gente pensa numa lei como essa lei Mariana Ferrer, que é uma lei, né, só para retomar aqui, eu não sei se todos que estão nos ouvindo são criminalistas, estão familiarizados com a lei, mas essa lei ela faz 2 mudanças. Ela aumenta a pena de um crime que já existia de coação no curso do processo, quando o crime acontece em caso envolvendo dignidade sexual, né, crimes contra a dignidade sexual, dos quais o estupro é o mais conhecido. E ela coloca alguns deveres de urbanidade, para usar a nomenclatura que os meus colegas usam, que o advogado já deveria ter, né? Já está no nosso código de ética, o advogado deveria, obviamente, se portar dessa maneira mais elegante, enfim, mais educada e sensível com a vítima também. Eu concordo com a doutora Daniela que tem maneiras e maneiras de você questionar, você consegue atingir o seu fim sem necessariamente humilhar a vítima e trazer uma situação de tortura desnecessária. Mas essa lei ela traz essa obrigação de respeito de 2 maneiras. Uma delas é indeferindo que o advogado, indeferindo assim, tirando a possibilidade do advogado fazer referência a fatos que não tratam, que não tem a ver com a causa, que não tem a ver com a discussão da causa, que não é uma coisa nova, porque o juiz já podia indeferir pergunta impertinente protelatória, ele já podia fazer isso. Há discussões se isso daí era uma coisa que deveria de fato acontecer, porque quem define o que é importante para a defesa ou não deveria ser exatamente só o destinatário da prova. Inclusive, a gente tem alguns precedentes aí quando você pensa em interceptação telefônica, nesse mais recente da Vaza Jato, né, das mensagens do Intercept, o que se diz justamente é que você não pode dar para o delegado, você não pode dar para o juiz, para o Ministério Público, a prerrogativa de dizer qual elemento de prova você pode ter acesso. A defesa tem que ter acesso a tudo para avaliar o que é importante para ela ou não, ainda que aquele juiz, aquela juíza em primeiro grau não considere relevante, ele é um dos destinatários da prova, porque quando a defesa, se não estiver satisfeita com o resultado, apelar para uma outra corte, para um tribunal de justiça, ela vai ter outros destinatários que podem achar essa prova relevante. E o comportamento da vítima, não custa aqui dizer também, não é que ele seja irrelevante para a avaliação da responsabilidade do acusado. Ela aparece no nosso Código Penal nos critérios de fixação de pena, você deve considerar o comportamento da vítima, e a lei não diz se é um comportamento para o bem, para o mal, enfim, isso fica, de certa forma, em aberto, e existe uma atenuante para o acusado, que é justamente quando existe um ato injusto, uma provocação injusta da vítima e o crime é cometido. Enfim, esse é a primeira inserção que essa lei traz, que é essa questão de você não poder trazer fatos externos ao processo no exercício da defesa, que não é nova e que tem essas questões aqui que eu trouxe brevemente para vocês. A segunda inovação é que me parece mais problemática, porque ela fala que o advogado, enfim, nenhuma das partes pode usar uma linguagem ou material que ofendam a dignidade da vítima e das testemunhas. Ela amplia um pouco mais.
E o problema para mim aqui assim, é claro que ninguém aqui vai achar que a abordagem com a Mariana Ferrer foi correta, né? A gente assistiu esses vídeos durante a pandemia, eu lembro que só se falava nisso. É claro que aquilo não é um exemplo de como um processo deve ser conduzido. Mas quando você usa uma expressão tão ampla numa lei, num processo penal, um processo penal que existe, na minha interpretação, como um instrumento para você legitimar uma pena que é imposta pelo Estado, que é uma violência, é uma intervenção extrema na liberdade de uma pessoa pode ir presa por causa de um processo penal. Então, esse processo penal, ele existe justamente para que você possa legitimar esse uso de violência pelo Estado. E para isso ser legítimo, o acusado ele tem que ter um direito de defesa amplo mesmo, um exercício de contraditório, né, de que é você poder olhar as provas e dar a sua versão sobre elas, produzir as provas que você acha importante. Enfim, existe o processo para esse fim. O que a lei fala é que eu não posso usar linguagem ou material que ofendam a dignidade da vítima. Dignidade é um termo de muito difícil conceituação, de delimitação. Então, quando você usa um termo tão amplo, isso abre uma discricionariedade muito grande para sua pergunta ser indeferida num processo, para você não conseguir produzir algumas diligências, você não conseguir questionar uma vítima, educadamente sempre, né? Não vou nunca aqui defender que seja feita uma abordagem que exponha desnecessariamente uma pessoa que está num processo. Só sentar no processo, mesmo para quem não é vítima, já é difícil, né? As pessoas já não conseguem exatamente fazer isso com tanta naturalidade. Acho que talvez quem está acostumado com o poder judiciário acaba naturalizando um comportamento que, enfim, que não é o normal para as pessoas. Mas essa abertura da lei, ela me parece problemática, sim, porque ela deixa na mão de uma outra pessoa, que no caso aqui vai ser esse juiz em primeiro grau, essa juíza, indeferir diligências que podem sim ser importantes para a defesa. Então, quando isso acontece, eu acho que realmente a gente tem uma questão aqui, que era o título do meu subtema, que é esse problema do direito penal simbólico. Talvez a gente esteja focando numa coisa que vai restringir desnecessariamente um exercício de defesa, que depois dificilmente você consegue corrigir, porque você pode ter um indeferimento, pedir para fazerem uma pesquisa sobre os casos em que essa lei tem sido invocada recentemente. Então, enfim, tem algumas diversas diligências e você nunca consegue reformar isso num recurso de apelação. O juiz fala que simplesmente aquilo lá não era relevante, que a defesa não provou que causou um prejuízo para o acusado. E muitas vezes, né, o prejuízo é justamente a condenação. O juiz você está recorrendo porque você teve um provimento desfavorável. Então, eu acho que realmente isso daí deveria ser visto com mais cautela. Talvez a gente devesse ter um protocolo que desse um pouco mais de diretivas do que são casos clássicos de problemas na hora de você fazer um questionamento, e não deixasse tão aberto uma situação em que elementos que podem constranger a vítima, né? A doutora Daniela lembrou bem aqui que você tem que tocar em temas sensíveis, não tem como não tocar nisso. Isso daí virá um impeditivo para que determinadas questões sejam colocadas numa audiência, como acaba acontecendo na prática. Então, eu acho que realmente essa para mim é a grande questão aqui quando a gente fala nessa nova lei, que é a Lei Mariana Ferrer. Enfim, eu não quero ficar me estendendo aqui demais, porque eu sei que a gente ainda tem aí a possibilidade de perguntas. A gente acabou passando um pouquinho mais aqui, eu corri um pouco com a minha apresentação, mas o que eu queria trazer é que eu acho que realmente, assim, nós todas temos que ter esse comprometimento com um processo que seja avaliado, tirando essas estigmatizações, esses comportamentos que a gente naturalizava antes, legítima defesa da honra. Eu li recentemente o acórdão dessa ADPF do Supremo Tribunal Federal. É realmente uma vergonha que a gente só tenha conseguido excluir essa possibilidade de defesa agora, né, 2023, que esse acórdão saiu. Mas eu acho que a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma tese que era usada no júri, que a gente coloca o acusado para ser julgado por pessoas que não são formadas em direito, que não têm esse discernimento jurídico para olhar o que é ou não uma tese que poderia ser aceita para absolver uma pessoa. Então, as pessoas vão julgar com base no que elas estão ouvindo ali do promotor, do advogado, enfim, com base nas convicções delas, sem necessidade de motivar. Agora, quando a gente fala de provas produzidas numa audiência para um juiz,
talvez a gente devesse usar um critério que não é exatamente o mesmo de você proibir tudo, porque o processo penal ele não é um instrumento exatamente para você promover comportamentos. O processo penal ele serve para legitimar a pena, e para legitimar a pena eu preciso garantir sim uma ampla defesa de fato ampla. Então, enfim, eram essas as considerações que eu queria trazer aqui. Eu devolvo já para a Camila a palavra, para vocês eventualmente fazerem alguma pergunta. Obrigada, Natasha, pela sua fala tão importante que trouxe esse olhar complementar ao que foi apresentado anteriormente pelas expositoras que te antecederam. A doutora Daniela havia exposto mecanismos para evitar a revitimização da mulher na fase do inquérito, e acho que vale a gente ponderar aqui que a fase da investigação é um momento de produção de prova unilateral, né? Por mais que o advogado acompanhe o inquérito, apresente requerimentos, a coleta da prova fica centralizada na polícia, o que não acontece numa fase de contraditório, numa fase judicial, onde o desafio aumenta com um advogado trazendo questionamentos e elementos para se contrapor à palavra da mulher, e de alguma forma essa defesa tem que ser viabilizada, né? E nesse ponto achei assim, fundamental a sua fala sobre a perspectiva da defesa, um contraponto importantíssimo, até como eu diria um desdobramento lógico, como um desdobramento lógico da ampla defesa tem o direito à produção de prova, é natural, né? E, e ainda, quando você menciona a legítima defesa da honra, já declarada inconstitucional, que demorou tanto para isso acontecer, ainda assim isso mostra o quanto esse estereótipo de gênero ele é usado como estratégia de defesa para atacar a reputação da vítima, né, e desqualificá-la, né, muitas vezes como um pano de fundo. Eu vi aqui no chat, né, de um histórico de um patriarcado machista, né? Que a gente sabe que não precisa disso para exercer uma, uma boa defesa, né? Até porque uma investigação ou uma instrução contaminada por esse preconceito, por esse estereótipo do conceito de mulher, não tem como levar uma sentença justa, assim como uma instrução que impeça o amplo exercício da defesa também impede que seja feita justiça. Eu vi que nós temos algumas perguntas aqui no chat. Só queria trazer o exemplo já mencionado do jogador Robinho, tão atual, condenado pela justiça italiana, como a doutora Daniela falou. Houve aí toda uma discussão, né, de que o recurso dele não seria acolhido, porque ele tentou juntar imagens e fotografias da vítima ingerindo bebida alcoólica, né, querendo desqualificá-la. E aí, trazendo para a discussão esse ponto que a doutora Natasha trouxe da indefinição desses critérios tão abertos da Lei Mariana Ferrer, eu queria perguntar a ambas como fica essa questão em termos práticos, né? O que é uma confrontação permitida, o que é revitimização? A gente pode ter um direito de defesa diferente, mais restritivo, a depender da categoria de crime, né? Vocês teriam algum exemplo concreto disso? Assim, queria ouvi-las sobre esse tema. Bom, eu vou me antecipar, Natasha, então. Que eu achei fundamental a sua fala também, porque é a grande preocupação dessa lei, né? Então, quer dizer, por um caso que ficou emblemático, a defesa acabou sendo punida, a defesa, de um modo geral, acabou sendo punida, digamos, ficou mitigada, ficou prejudicada. Então, como é que isso funciona? A verdade é que a urbanidade, ela já não deveria... Nós precisamos de uma lei para dizer o óbvio, né? Assim, uma questão de bom senso, que é isso que eu falei para vocês da minha decepção quando eu fui ver o primeiro júri da minha vida, e que eu esperava que fosse como nos filmes americanos, e não foi, né? Então, sim, foi muito... Nossa, eu sou apaixonada por filmes de investigação. Eu saio da delegacia, assisto Lei e Ordem o dia inteiro, então vocês percebem que a minha vida é muito isso. Mas, assim, nos casos que eu tenho aqui, por exemplo, então, pontos sensíveis que merecem ser tocados, né? Então, vamos falar aqui de crimes sexuais.
Que tipo de relação sexual foi. Então, há uma diferença depois para averiguação da pena ou para oferecimento de denúncia, se houve, e aí eu vou falar aqui na linguagem que eu aprendi quando eu fui estagiária do Ministério Público para fazer uma denúncia, né? Então, assim, se houve introdução completa pênis-vagina, então, eu tenho que chegar num ponto que eu vou questionar isso. Que tipo de ato sexual foi praticado? Até porque eu tenho outros crimes sexuais, né? Então, eu posso ter uma importunação sexual, que para a vítima, no entender dela, foi um estupro, tecnicamente, para a lei, pode vir a ser uma importunação sexual. E aí eu preciso questionar a vítima sobre questões muito delicadas e muito sensíveis para saber qual crime que é. Qual a forma que eu tenho para evitar, mecanismo que eu tenho para evitar a revitimização ou para minimizar o impacto que a vítima tem de chegar e ter que narrar esses fatos e ter que lembrar desses fatos? Vai ser invasivo, não vai ter jeito. Mas eu posso ir dizendo, como eu falei anteriormente, eu posso prosseguir, eu vou te perguntar mais uma coisa delicada. A senhora tem condições de relatar isso agora? Tem condições a senhora recorda? Eu posso ir adiante? Infelizmente, eu vou ter que fazer perguntas. E isso é num ambiente em que, assim, preferencialmente, quando todos aqui são orientados nesse sentido, fica uma única policial e a vítima, portas fechadas, para que ela não tenha um monte de gente assistindo, ouvindo a narrativa dela. É lógico que isso em audiência é mais complicado, porque aí eu vou ter que ter, no mínimo, o Ministério Público, o advogado e a juíza, mais o funcionário que acompanha ali. Então, eu vou ter, no mínimo, 4 pessoas ouvindo o relato. E nós, todas, podemos dizer que o quanto é constrangedor. Infelizmente, a gente tem relatos no Brasil de que 80% das mulheres já sofreram algum tipo de importunação, seja em ônibus, metrô, em situações, em festa de faculdade, reunião de amigos, ambiente de empresa. A gente sempre teve, ou não estou falando de toque físicos, mas às vezes palavras, e a gente sabe o quanto é constrangedor contar isso para uma plateia de pessoas. Então, na delegacia, eu consigo mitigar essa situação porque eu vou ouvir essa vítima com o mínimo de pessoas possíveis. Ah, mas aí eu tenho o direito de defesa do autor. E aí eu procuro conversar aqui, os advogados que atuam na defesa dos autores, eles costumam fazer uma lista de perguntas para mim. E aí eu entro em contato com essa vítima, vejo qual é a situação dela, vejo se essa lista de perguntas é pertinente ou não. E vejo se realmente existe uma pergunta que é fundamental. Se for, eu vou ver em que condições, e já vejo aqui uma revitimização, tá? Eu não estou dizendo que não há. Já há uma revitimização, a partir do momento que eu vou saber como essa vítima está, para saber se eu posso questioná-la sobre outra coisa. Mas, infelizmente, para a gente equilibrar os pratos e os direitos, direito da dignidade da vítima, da dignidade da mulher, junto com o direito de defesa do autor, talvez eu tenha, sim, que fazer uma revitimização ali, minimamente invasiva. E aí, dentro do possível, na delegacia eu tenho a capacidade de eu fazer essa pergunta que o advogado quer que faça, quando eu entendo relevante. E já adianto que eu tenho 2.000 inquéritos hoje, diria que 30% deles é de crimes sexuais. Num período de 15 anos como delegada, só aconteceu uma vez. Eu realmente entendi que a pergunta do advogado era relevante, conversei com a vítima, ela queria vir ser ouvida de novo por outros motivos, então calhou também que houve uma possibilidade dela vir espontaneamente, porque ela queria narrar coisas que ela havia lembrado posteriormente, e dentro daquele momento eu perguntei se ela estaria disposta a responder uma pergunta que havia sido feita pelo advogado autor, e ela se propôs a responder e correu tudo bem. Não são todos os casos que isso vai acontecer. Cada caso reflete de uma forma. Vamos supor que essa vítima não tinha nada mais para falar aqui na delegacia, se realmente eu iria trazê-la para fazer uma pergunta específica do advogado, confesso que não sei.
avaliaria conforme o caso. Eu queria trazer uma reflexão para vocês, né? O que é uma mulher honesta, né? E aí, quando eu comecei a estudar em 2000, no ano 2000, acho que foi 2000, a gente pegava essa frase no Código Penal, mulher honesta, hoje não existe mais. Então, o Código Penal, na meu ver, ele sempre julgou a mulher de uma determinada forma, porque é, se colocava um padrão para que aquela mulher tivesse aquela devida proteção do Estado. Se ela não se encaixasse dentro daquele requisito moral, ela já não era mais uma pessoa passível de ter uma proteção. E eu não entendo, e eu acho super importante que não se. Sim, tem que ter a ampla defesa, isso é um direito constitucional, inclusive para que o processo seja devido e seja legal, mas eu não entendo a desqualificação da vítima como um instrumento hábil, que não deva ser, porque a mulher, mesmo nascendo, ela pode frequentar a igreja, ou ela ser prostituta, ou ela ficar no bar todo dia bebendo. Para mim, ela merece a mesma proteção. Não tem que ter diferenciação de foto dela bebendo. Isso quer dizer que se ela bebeu, ela merece ser estuprada. Quer dizer, é aquela questão de que o comportamento da mulher vai ditar o direito de uma outra pessoa sobre o corpo daquela. Eu acho que é muito sobre isso que está se falando, ainda sobre a moralidade e a intervenção sobre corpos de pessoas, sobre corpos de mulheres, né? Quando se proíbe, por exemplo, se quer criminalizar todas as formas, por exemplo, de aborto, também é uma intervenção moralista, cultural. Você quer entrar nesse assunto, mas só um exemplo. Então, eu acho que não há necessidade de que um advogado, na minha visão, precise desqualificar a vida e a moral de uma mulher, querer trazer essa pessoa a uma execração pública perante um tribunal para poder defender seu cliente. Ele pode usar os fatos circunstanciais, pontuar como é que correu a dinâmica dos fatos, tentar achar algum tipo de imperfeição ou de contradição na narrativa, na declaração, pode tentar buscar a ausência de provas. Agora, ele não pode dilapidar a honra de uma pessoa dentro de uma audiência, né? Eu fico me imaginando a situação da pessoa. Você está lá como vítima e aí você está tendo, de repente, uma imagem sua exposta, íntima, exposta, que às vezes, muitas das vezes é desnecessária, que ocorreu com outra pessoa para dizer assim, mas você não tem a moral adequada para se colocar como vítima, já que você é uma pessoa que tem vários parceiros e se envolve com uma série de situações. Então, eu acho que isso não é adequado para um advogado utilizar como meio jurídico. Então, como eu falei no início da minha narrativa, esse curso de feminismo que eu fiz me mostrou assim, uns horizontes para se tentar fazer uma advocacia, que eu acho que é possível, uma advocacia que seja feminista, que defenda realmente e faça a justiça, que você possa defender o seu cliente, mesmo estando no outro lado, como essa advogada que a doutora citou, que defendia o autor do fato, mas ao mesmo tempo tinha uma tranquilidade e fazia as coisas de uma forma correta. Eu acho que é possível se fazer esse tipo de advocacia e eu prezo para que isso aconteça. Porque a outra advocacia é a advocacia, muitas vezes, da intimidação, do quem fala mais alto. Eu não concordo com esse tipo de advocacia, não. Eu acho que a advocacia tem que ser da
como manda o nosso código, né, de ética da humanidade, da prova dos autos e das teses dos advogados, e no final o juiz vai decidir, a gente tem direito de recorrer, mas que a gente não precise humilhar uma vítima, até porque eu só vejo as mulheres sendo humilhadas, porque se for quando são homens, não são humilhados dessa forma. Então, por que as mulheres têm que ser humilhadas dessa forma numa audiência? Então, respeitando o direito à defesa, fica meu apelo aqui para que os advogados façam uma reflexão sobre essa temática. Não acho que a lei fira o direito de defesa, porque apenas dita alguns parâmetros que já deveriam ser humanos do ser humano, mas, enfim, foi obrigatório. Tudo bem que estendeu de uma forma ampla, né? Mas acho que fica o bom senso, tanto do juiz quanto dos advogados, poderem estar utilizando da forma mais adequada. Se o juiz entender que está ultrapassando, vai indeferir. Mas eu acho que essa proteção mais elástica à mulher é importante, porque a violação realmente costuma ser muito recorrente. Sem dúvida, doutora Maria Eduarda. Obrigada por contribuir com essa lembrança da figura da mulher honesta, que, curiosamente, existiu até 2005, né? Só era considerada vítima aquela, vamos dizer, juridicamente reconhecida como honesta. E, embora essa figura não exista mais, o que a gente vê é que, muitas vezes, né, foi isso que a senhora falou, o comportamento da mulher, a atitude da mulher, ela é vista praticamente como um fator desencadeante da conduta, né? Então, agradeço a lembrança dessa figura, acho que foi importante. E agora vamos ouvir a Natasha sobre a questão da indefinição dos conceitos, né? Que tem um Voltando pouco àquele tema. para acrescentar aqui, na verdade, né? Eu vou acrescentar que, além da mulher honesta, a gente tinha, desde o início, o crime de estupro, você precisava da autorização do marido, se a mulher fosse casada, para que ela pudesse, enfim, processar, enfim, levar até as autoridades a informação. A gente tem diversos exemplos aqui de uma estrutura patriarcal que nunca favoreceu a mulher, e eu acho que é um problema, sim, acho que a gente precisa ter incentivos para que isso não aconteça. A gente tem um problema de violência doméstica sério no Brasil. Acho que a doutora Daniela, a doutora Maria Eduarda convivem bastante com isso, conseguem trazer um quadro até melhor do que eu aqui da advocacia privada, né? Agora, o que eu não acho é que a gente possa generalizar isso a ponto de trazer para um processo penal em que eu tenho um acusado que tem que ser presumido inocente, uma presunção de que ele é culpado, que é isso que a gente acaba vendo na prática quando você fala com palavra de mulher. Ok, então a minha prioridade enquanto legislador, enquanto juiz, vai ser proteger a integridade psicológica de uma vítima que tem diversas questões aí, que já está fragilizada, que vai se fragilizar mais numa audiência, que já passou por uma investigação, já passou por tudo isso, né? Mas para esse relato dela poder ser utilizado, ele tem que passar pela audiência, pelo contraditório, e se manter. E isso não é fácil, isso vai revitimizar, não tem jeito. Se eu não quero que isso aconteça, eu tenho que dar um peso muito menor para o depoimento dessa vítima na hora de uma condenação. Eu acho que não dá para a gente ter o melhor dos dois mundos quando eu estou pensando num processo penal, em que eu tenho um acusado. Então, assim, me parece que o problema é a gente trazer o simbolismo da legislação para buscar uma finalidade que não é do direito penal e correr o risco de condenar a gente que é inocente, porque tem gente que é inocente condenado com base em palavra da vítima. Lei Maria da Penha, já tive diversas situações, já tive situação em que eu fui despachar, era um caso que o acusado tinha sido condenado, aquelas disputas milionárias de divórcio, enfim, acaba tendo acusação de Lei Maria da Penha, um xingou o outro, enfim. Isso daí, ele foi condenado com base na palavra da vítima, que teria acontecido os fatos num ambiente público, com câmera, e a palavra da vítima foi suficiente, embora ninguém em volta corroborasse o que a vítima disse que aconteceu. Ele foi condenado 2 vezes, tinham 2 processos. E a gente conseguiu absolver no tribunal, e eu me lembro de eu conversar com os julgadores, com os desembargadores, e eu ter ouvido assim, mas doutora, a senhora é mulher, a senhora está advogando contra a Lei Maria da Penha, que vocês lutaram tanto para conseguir.
E aí, no momento, eu não consegui pensar em alguma coisa. Eu falei, mas eu estou exercendo aqui a advocacia, essa pessoa inocente, ela vai ser condenada porque alguém falou, e a vítima tinha interesse, né? Ela estava usando, inclusive, esse processo na ação de divórcio. Eu tinha juntado isso em primeiro grau, né? Trazendo aqui o exemplo, o juiz mandou desentranhar, ela pegava o boletim, o que acontecia no processo, ela juntava no processo de divórcio para mostrar que ele era um canalha. E aí eu juntei isso lá, o juiz mandou desentranhar, falou que não tinha a ver com a causa, então é um caso de indeferimento aqui, e subiu para o tribunal. E eu lembro que, assim, na minha sustentação, e ele acabou voltando atrás, esse relator, enfim, teve né, é difícil você ter alguém que tem essa sensibilidade de olhar também para os dois lados, que eu acho que é uma coisa muito importante, a gente aprende muito isso na advocacia, esse exercício de empatia, de tentar entender o que aconteceu. Mas o que eu lembro, que eu falei, assim, essa lei não está escrita em nenhum lugar dela que você pode condenar um inocente. Então, a gente não pode flexibilizar para um extremo para levar o direito penal, o processo penal, como se ele fosse um instrumento de militância feminista, né? Eu sou uma advogada mulher, todas nós aqui, né? Eu não sei o nosso público, acho que a gente tem muitas mulheres assistindo. É claro que eu tenho o meu compromisso com essa causa na minha vida pessoal. Agora, dentro da advocacia, a gente representa outra pessoa, o direito de defesa, você tem que ter isso num exercício amplo. E se eu vou ferir esse direito de defesa, se eu vou diminuir isso, eu preciso ter um outro contraponto aqui, quer dizer, eu não posso pegar só a palavra da vítima para condenar uma pessoa. Então, essa jurisprudência precisa mudar para a gente ter, de fato, um processo justo. A gente tem que tomar cuidado como operadores do direito para não criar um absurdo jurídico desse que gera, sim, condenação indevida, pessoas inocentes são condenadas. Isso é sério também. Então, eu acho importante a gente ter essa reflexão, a gente precisa ser ponderado, não dá para misturar as duas coisas. Obrigada. Estou vendo aqui que a gente tem mais 10 minutos, já estamos nos encaminhando aqui para o final e tem algumas perguntas. Ah, a doutora Daniela quer falar. Vamos ouvi-la Não, aqui. só para falar, complementar que a Natasha estava falando, eu acredito e me fere muito como mulher, né, porque eu defendo o direito das mulheres, e tudo, quando uma mulher usa a lei que a gente lutou tanto para conseguir indevidamente. Infelizmente, eu tenho situações aqui que do registro do BO, eu sou policial há 15 anos, né? Você já sabe que o intuito é utilizar aquele boletim de ocorrência para outra coisa. Então, assim, fica muito triste a gente perceber que uma mulher está usando uma lei que foi tão difícil de conseguir, de um Código Penal que a gente tem de 1940, que nós tivemos o Estatuto da Mulher Casada, que nós tivemos agora a retirada da legítima defesa da honra, para que elas utilizem essa lei indevidamente e, com isso, elas acabam descredibilizando vítimas reais. É muito sensível isso e fica uma reflexão para a sociedade. Para a gente, operador do direito, a gente tem que saber lidar com essa realidade. Mas para a sociedade fica a reflexão. Obrigada, doutora. De fato, eu não tenho a experiência com esse tipo de caso que a doutora tem, mas o que nós vemos aqui com frequência é o uso, né, a instrumentalização da polícia, especialmente a delegacia da mulher, para instruir outros procedimentos, para questão de regulamentação de guarda de filho, às vezes, divisão de patrimônio em divórcio. Então, é realmente escandaloso e acaba prejudicando, né, e comprometendo a imagem de quem realmente precisa se socorrer na delegacia, as vítimas que precisam mesmo desse apoio. Bom, eu tenho aqui, a gente tem pouco tempo, então eu só vou pedir para as panelistas serem breves na exposição. Uma pergunta para a doutora Maria Eduarda, é da Valentina Luna. Ela pergunta o seguinte: de que maneira você acha possível diminuir a violência contra a comunidade LGBT, tendo em vista a escassez e a irregularidade de dados oficiais? Pergunto isso porque é muito difícil encontrar dados de quantas pessoas sofrem algum tipo de violência diariamente. Portanto, como podemos avançar no combate se não existem muitos dados para termos uma dimensão do problema? Bem rápido em relação a isso, eu acho que a gente precisa investir nas delegacias de combate à intolerância. Hoje em dia a gente tem as delegacias de combate à intolerância racial, que elas pegam tanto a intolerância relacionada ao racismo,
da cor da pele, né, negritude, pega a intolerância religiosa e pega também as questões LGBTQIA+. Então, a gente precisa investir na criação, né, dessas delegacias. A gente tem no Rio uma, em São Paulo a gente tem 17, e isso aí eu parabenizo São Paulo, porque São Paulo é o estado com mais delegacias de combate à intolerância que a gente tem a nível de Brasil, e essas delegacias são extremamente importantes para a geração desses dados. E a partir da geração de dados é investir em educação e em prevenção, né? A gente já tem a legislação que, que é protetiva a nós, que nós conquistamos essa proteção contra a intolerância, contra a discriminação, mas é preciso que a gente invista em prevenção, em mais delegacias e geração de dados, né? E também de grupos de acompanhamento. Aqui no Rio a gente tem um grupo de acompanhamento com a Secretaria de Polícia Civil, onde a gente faz o monitoramento de violência contra a população LGBT e também de treinamento e formação com a polícia. Então, eu acho que esse contato e essa parceria com a polícia é fundamental para a redução de crimes contra a população, seja de qualquer área, Obrigada. mulheres, LGBTQI, em qualquer área que tenha minorias é necessário. Sem dúvida. Obrigada. Uma última pergunta, infelizmente não vamos conseguir fazer todas, é para a doutora Daniela. Como é realizada a capacitação dos profissionais da delegacia para receber a mulher vítima de violência, né? De modo a não causar revitimização? Ela já contou bastante, né, da escuta ativa, do cuidado, dos protocolos de um atendimento humanizado, mas basicamente a Larissa Oliveira ela queria saber se existe algum treinamento específico, algum curso para a equipe policial. Os policiais que atuam na Delegacia de Defesa da Mulher costumam fazer cursos relacionados ao tema na Academia de Polícia. Então, a Academia de Polícia disponibiliza alguns cursos. É lógico que nem todos os policiais fazem. Nós temos uma defasagem muito grande de policiais. Eu trabalho com policiais aqui que já têm muito tempo de carreira. Então, é complicado também a gente mudar a ideia do policial. A polícia é uma instituição predominantemente masculina, é uma instituição. Quando eu comecei em 2009, quando eu me apresentei numa delegacia de periferia, da altura dos meus 1,56 m e 42 quilos, para comandar uma equipe de policiais, homens bem antigos, falaram: eu sou contra a mulher na polícia, mas já que você está aqui, eu vou te colocar em algum lugar. Hoje essa pessoa é meu amigo, tá tudo certo. Mas a gente tem um retrato, um recorte na polícia de uma instituição predominantemente masculina, que ainda tem muito machismo, nós somos um país de cultura patriarcal. Eu trabalho muito, eu com a minha equipe, porque a Delegacia de Defesa da Mulher em São Paulo nós temos 9, então elas acabam tendo uma equipe um pouco menor. A minha equipe ela tem 15 policiais. E aí eu consigo monitorar quem está fazendo os cursos. Então, nós tivemos um curso grande sobre a população LGBTQIA+, que nós atendemos. E aí eu tenho que trabalhar com esses policiais e respeitar também, né? Então, a gente fala assim, mas eles têm que fazer desse jeito. Primeiro, eu tenho que preparar eles para isso. Então, eles têm que saber o que é uma mulher transexual, porque ela é uma mulher. Ela não é um travesti. Tem muitos agora que querem naturalizar a nomenclatura travesti, eu não vou entrar nessa questão, mas eu tenho que fazer o meu policial entender que aquela pessoa vai chegar aqui e ela vai ser tratada como uma mulher, com todos os direitos de uma mulher. E então nós temos a Academia de Polícia em São Paulo, tem disponibilizado esses cursos, e alguns cursos são online. Aí depois da pandemia nós tivemos muito curso que veio, tivemos essa possibilidade, ampliou muito a questão dos cursos online, e a preparação deles vem com o apoio da Academia de Polícia. Obrigada, doutora Daniela. Eu até vi agora, acabei de achar numa busca, que existe um projeto de lei, o projeto de lei 1058 de 2023, de uma deputada de São Paulo do PSOL, a deputada Érica Hilton, que determina que
o canal telefônico que recebe as denúncias de violência contra a mulher na polícia, que ele contemple também um atendimento especializado para as mulheres transexuais e travestis. Eu não sei o quanto isso seria viável ou A não. deputada Érica Hilton, ela faz todos os cursos de LGBTQIA+, que nós tivemos, ela foi uma das palestrantes. Que bacana, porque é isso, né? A gente não sabe se é viável ou não, mas me parece que já é um passo aí, né? Temos uma esperança de que estamos num caminho certo para a construção de um tratamento ainda mais humanizado. Queria agradecer novamente as nossas expositoras que ficaram aqui 2 horas conosco, acabamos dobrando o tempo previsto desse painel, e as pessoas que nos acompanharam, e dizer que foi muito construtivo. Eu fiquei muito feliz, vi que infelizmente não deu para responder todas as perguntas, mas a gente tentou agrupar os temas e, de alguma forma, contemplar todos eles, ainda que genericamente. Obrigada a todos. Só agradecer, então, a oportunidade e muito obrigado a todos por essas horas aí de conhecimento e troca. Nós que agradecemos. Eu agradeço o convite da ASP, a oportunidade de falar um pouco do lado policial. Eu sei que a gente é muito massacrado ainda pela morosidade, né? Nós temos defasagem de número de policiais e a gente está procurando sempre evoluir, especialmente nas especializadas. Então, fico muito feliz pelo convite e pela oportunidade de falar. Agradeço muito, Camila, e a ASP pelo convite mesmo. E parabéns Obrigada. a Natasha e a doutora Maria Eduarda. Eu também, foi muito rico aqui, é muito importante a gente ter esse debate, trazer essas várias experiências, foi muito legal mesmo, muito obrigada e parabéns pelo evento, Camila, ASP, por vocês terem tido essa sensibilidade de organizar esse mês inteiro com palestras excelentes, inclusive. Obrigada e parabéns mais uma vez. Acho que foi ótima essa troca, esses olhares tão diferentes, e agradeço ao público também que nos acompanhou até agora.